Olá, meu povo, tudo bem? Vamos para a parte 2 do vídeo sobre astrologia com magia. Eu separei aqui agora para vocês um material falando dos planetas. A gente vai falar dos planetas e num vídeo anterior a esse, eu tinha falado sobre os dias das semanas que são regidos por esse planeta. Então, é aquilo que eu falei no vídeo 1. Se você não pode fazer um feitiço com Mercúrio retrógrado, use o dia de Mercúrio, cores de Mercúrio e tudo que tem a ver com ele. Cores, velas, aromas. Então, eu vou colocar aqui uma relação dos planetas, Sol, Lua, planetas, para vocês usarem, que eu passei no outro vídeo. O grau não, a casa astrológica que ele está, o signo e depois o planeta. Então, se você puder usar, vamos supor, a Lua, que representa um assunto num certo planeta, então a Lua vai falar daquele assunto dentro do escopo daquele planeta. Por que eu tô passando isso agora? Porque para trabalhar com ocultismo, você tem que saber isso. Tem gente que trabalha com ocultismo aí que não faz ideia de astrologia e faz porque o Grimório Verum mandou, ou então porque alguém que falou de Goetia mandou, faz o feitiço tal dia, tal hora, mas não explica, porque com Goetia você tem que trabalhar tanto o planeta, a energia do planeta, a hora, o dia, a cor, graus exatos, tem que nem para consagrar a faca de corte, tem que estar um grau exato. Evitar lua em aquário é crucial para que as suas coisas não saiam do controle, porque Urano é a rebeldia na astrologia. Então, ele é o planeta do plot twist. Então, assim, pode ser que você faça um feitiço para casamento e não seja da maneira que você está esperando. Então, lua em aquário é sempre um problema. Não, assim, hipótese alguma, use a lua em aquário. Não é nada pessoal, mas, de acordo com a astrologia, não é uma lua muito bem-vinda. Vamos supor que você queira fazer um feitiço na lua em aquário para exaltar o povo. Vamos supor, você é um político, você vai sair uma candidatura política e aí você quer colocar o povo na rua. Vai dar certo? Vai. Só que pode ser que saia do seu controle e do controle deles mesmos. Pode ser que as pessoas venham a se machucar, tenha uma energia aí de rebeldia, de bagunça, rebelião, e aí você não tem controle dessa energia. Lua nova em aquário, ela só vai funcionar se você for falar de alcançar, de algoritmo, de internet, de rede social. Essa coisa é muito vazia e muito sem controle. Então, assim, se você não trabalha com vendas pela internet, se você não trabalha com conteúdo, como criador de conteúdo na internet, não mexa com lua em aquário. Principalmente a lua cheia. Porque a lua cheia, ela é uma lua que ela tá no transbordo. Então, além de ter uma força que você não tem controle, que é a força de Urano, você ainda vai ter um transbordo dessa energia que você não vai ter controle. Então, assim, descontroladamente, pode acontecer o que você quer, mas fora do seu, além daquilo que você está pensando. Então, evitem lua em aquário, tá bom? Então, vamos falar dos planetas, tá? E as suas influências. Então, veja lá, você tem aquela casa astrológica que você quer usar, que tem um assunto específico que serve para você, mas também tem que contar principalmente com o planeta. Então, você olha o planeta, a energia do planeta que você quer, tem as horas planetárias do ano na internet, vocês acham com muita facilidade. Tem a Márcia Fervenza, que ela passa assim, ela passa o calendário astrológico do mês, com hora, quando entra, quando sai, quando vem Caput-Algol, quando vem Thanos, ela coloca até asteroides que normalmente as pessoas não falam. Eu gosto muito dela, porque ela é muito completa, né? Então vamos lá. Eu vou até marcar, acho que eu vou marcar o arroba dela aqui, porque ela é muito completa, muito completa. Pra quem não tem noção nenhuma de astrologia, eu acho que pra quem tá começando, ela é a melhor, tá? Os outros são mais, um é sistêmico, o outro é mais mundial, ela é mais
é tu e tu mesmo, é eu e você e nós todos. Tá bom? Então vamos lá. Planetas e suas influências. As influências do que você quer fazer. Vamos lembrar que a gente está falando de fazer feitiço. Então, fazer magia. Trabalhar com Deus que tem a ver com um certo planeta. Assim, principalmente os deuses gregos, eles têm planetas que regem. Então, assim, né? Vamos lá. O Sol. O Sol representa a identidade, o ego e a vitalidade. Certo? Então, você quer fazer algo para você ter visualização, para você ter reconhecimento. Lembra que ele falou de reconhecimento e coisa e tal? Pega a casa 1 ou pega a casa 12. Ou é 11? É 12. Por quê? Deixa eu ver se é a 11 ou a 12. Peraí, pra mim não falar besteira. É a 11. Então, você pega o Sol, né? De preferência num domingo, que é o dia do Sol, na casa 11. Cara, você vai estourar no norte. A verdade, é o reconhecimento da sua identidade, é o seu ego. Tá com o ego ferido? Sol. Trabalhe o Sol. Ele vai te ajudar bastante. Aí vem a Lua. A Lua refere-se a sentimentos, emoções, instinto materno e o lar. A Lua é a mãe. É a mãe que cuida da casa, meu bem. Então, se você quer trabalhar com essa energia, a Lua é a Lua. Então, qualquer Lua, você pode trabalhar com essas influências. Então, se você quer trabalhar sentimentos, pode ser a Lua nova, novos sentimentos. Se você quer trabalhar novos começos, Lua nova. Se você quer trabalhar sentimentos ocultos, Lua negra. Se você quer trabalhar abundância de sentimentos, às vezes está com o casamento lá meio mais para lá do que para cá, e você pega Lua cheia. Aí, se você quer trabalhar um projeto que você começou e ainda está caminhando, Lua crescente. Então, a Lua você pode usar para todas as luas, para esse sentido. Influência, ela tem influência em sentimentos, emoções, instinto materno e o lar. Tá bom? Então, vamos lá para Mercúrio. Lembrando que Mercúrio sempre retrograda a 4 vezes, pelo menos, por ano, nas trocas, principalmente perto das trocas de estações, das 4 estações principais do ano, né? Então, para quem é bruxa, nos sabás menores. Nos sabás menores, próximo, o Mercúrio entra em retrogradação, depois ele vai no caminho, em via direta. É ruim? Não. Você vai ter que revisar com mais cuidado tudo aquilo que você está fazendo. E se você estiver mexendo com ocultismo, com daimon, é melhor você não fazer, porque normalmente a gente deixa passar alguma coisa batida e tem alguns daimons que gostam das coisas muito bem específicas, muito bem feitas. Faça uma lista, já que tem que fazer naquele dia, faça uma lista e vai fazendo checklist. Isso foi, isso não foi, isso não foi, porque senão você pode perder a mão, tá? Vamos falar de Mercúrio. Mercúrio, em movimento direto, ele vai influenciar a comunicação, o intelecto, a aprendizagem e a forma como pensamos. Mercúrio tem a ver com a mente. Então, quando Mercúrio está retrógrado, a mente mente. Então, pula fora, porque a energia vai fazer... Deixa eu mexer aqui. Gente, não é terremoto, que eu estou no meu mezanino, tá? Então, a mente, ela vai te deixar confusa. Então, assim... Mas Mercúrio, ele influencia esse tipo de comunicação, o intelecto, o pensamento, né, as ideias. Então, o que você pode fazer? Não pode fazer com Mercúrio retrógrado, ou então não pode fazer, tá com medo de fazer no Mercúrio. Eu tô falando pra gente que tá começando, tá, gente? Tem gente que mete as caras e acabou. Mas eu tô falando com quem tá querendo aprender, que tá interessado em aprender. Quem já sabe, foda-se. Tô falando com quem tá começando, tá? Quem já sabe, sabe, não precisa explicar. E então, Mercúrio, ele influencia a comunicação. E é lógico que você vai falar com Deus, você vai se comunicar. Então, pega o dia de Mercúrio. Numa lua específica, escolhe um dia de Mercúrio, que é quarta-feira, e você pega uma lua que facilite essa caminhada. Você pode usar a energia ou da lua ou do planeta. Ou do dia da semana. Se puder unir os 3, melhor ainda. Vênus. Vênus se relaciona com o amor, beleza, estética, harmonia e os valores. A harmonia... Ai, tá chegando notificação aqui. A harmonia sempre é... Aquilo não é... Aquilo que é belo é que é harmônico. Não é que necessariamente é bonito para todo mundo.
é harmônico. Então, a harmonia que traz a beleza, né? Quer fazer harmonização facial? Pega um dia de Vênus, e o dia de Vênus é sexta-feira. Se ela estiver no movimento direto, melhor ainda. Se ela estiver retrógrada, repense, espere um pouquinho, porque pode dar muito ruim. Principalmente procedimentos cirúrgicos que tem a ver com estética. Vênus retrógrada, e então agora você se imagina, para o físico já funciona dessa maneira, imagina para um feitiço. Então espera a Vênus entrar no movimento direto e trabalha os relacionamentos, amor, beleza, estética, harmonia e os valores. E, então ela é uma pequena, a gente chama ela de pequena benéfica, a gente conhece ela dessa maneira, ela dá aqueles pequenos presentinhos. Ai, preciso receber um dinheirinho aqui, preciso ganhar uma notoriedade ali, eu preciso ganhar um negocinho aqui. Então a Vênus é ótima para esses picadilhos. Vamos falar de Marte. Meu Deus, Deus do meu signo solar. Energia, ação, coragem, paixão, impulsividade e conflito. Olha, veja bem, o meu ex, ele tem Lua e ascendente em Áries. Ele é mais ariano do que eu. Por quê? Porque o meu signo solar fala de mim para mim. O meu signo ascendente fala de mim para o outro. Então, o ascendente dele parece muito mais que é Áries do que eu. Então, isso influencia muito. E o Áries é a energia, é a ação, é a coragem, a paixão, a impulsividade. Então, o Áries vai trabalhar essas energias. Se você pegar uma lua em Áries, uma lua nova em Áries, numa terça-feira, é o dia dele. Então, quer dizer, você vai pegar uma lua nova, que é energia, coragem, impulsividade. Numa terça-feira, você pode trabalhar conflitos, guerrear contra o seu inimigo. E se for uma lua nova em Áries, você tá feito. Você vai pegar energias, né? Tudo que está em cima é como que está aqui embaixo. Então, se a energia lá em cima está dizendo que é o momento de você ter coragem de bater de frente com o inimigo, quem somos nós, comedor de arroz e feijão, para falar que não? Então, a gente aproveita essa energia, uma energia combativa. Então, às vezes, você está passando por alguns momentos difíceis e precisa ter coragem. Eu acho que o corajoso não é aquele que tem medo, ou aquele que se joga, é aquele que mesmo com medo vai. Então, nesse dia, vai te dar essa energia, essa coragem, tá bom? Marte, Júpiter. Júpiter é a expansão, o otimismo, sorte, sabedoria, filosofia. Então, o que você vai fazer no dia de Júpiter? Que seria, eu acho que é a quinta-feira. Júpiter é a quinta-feira. É o grande benéfico. Então, será coisas grandes, muito dinheiro, projetos grandes, um alcance além dos olhos, porque Sagitário, Júpiter é o planeta de Sagitário, ele tá com uma flecha e vai jogar lá na frente. Então, ele tá aqui, mas já tá apontando lá na frente. Então, é aquele cara que tá plantando aqui, porque sabe que vai expandir o negócio. Quer que expanda seu negócio, quer que a coisa dê certo lá na frente, quer que tudo se encaminhe e expanda, quer trazer otimismo para esse negócio, tá meio desalinhado, tá meio devagar. Sorte, sabedoria, fé e filosofia. Eu acho que é um dos melhores planetas que temos na regência. Meu Júpiter é na casa 12. Sou uma mulher de muita sorte. Então, assim, Júpiter é este planeta. Então, se você vai fazer magia, pega a quinta-feira, uma lua que tá lá com um signo bom, que seria, vamos supor, uma Vênus, ou então uma lua em Júpiter, na casa de Vênus. Porra, você vai pegar muita energia boa, fluida. Depois eu vou explicar pra vocês o que é quadratura, trígono, nó do norte, nó do sul, tá bom? Saturno. Saturno é a restrição. Saturno, ele rege Capricórnio. Então, é o restritivo, é o juiz, é o professor que não deixa você passar de ano se você não for bom. Então, quando a gente está falando de Saturno, a gente está falando de um deus. Ai, tá muito claro, assim tá melhor. A gente está falando de um deus ou de um planeta que vai limitar o que está dando errado. Que vai limitar o inimigo. Dia sábado, né? Como eu disse, sábado, Saturno, Deus Cronos. Então, o que acontece?
é um limitador, é aquele que breca qualquer coisa que está errada. Então, se você está com algum BO aí que não desenrola, que a pessoa não sai do seu pé, ou então que você tem algum inimigo te perturbando no trabalho, tem alguma situação difícil que você quer eliminar, que você quer parar. Se tem um pai que bate na mãe, se tem uma pessoa que tem vícios, dia de Saturno é sábado, uma lua minguante em Saturno, você vai brecar a pessoa de vez. Mas só que assim, vai ser gradativamente, numa lua minguante. Numa lua negra, você pode eliminar ela. E quando eu digo eliminar, é eliminar de verdade. Se houver matança, então é pior ainda. Então, na verdade, melhor ainda, né? Você elimina muito rápido. Saturno. Ele é o deus da restrição, da disciplina, responsabilidade, estrutura e limites. Porque ele é o senhor do tempo. O tempo tem limite. Não é infinito, né? Temos um limite aqui de tempo, de vida. Então, é sobre isso, tá? Urano. Chegou o bendito. Urano é da inovação, rebeldia, originalidade, mudança e projeto. E progresso. Só que assim, ó, preste bem atenção. Mudança não quer dizer se é boa ou se é ruim. Como é que você está fazendo suas coisas? Porque Urano depende muito do outro, né? É um planeta geracional. Tanto que Urano está em Plutão, Plutão está em Aquário. Então, assim, são planetas geracionais, de gerações. Então, são mudanças, mas aquelas mudanças vagarosas para que chegue uma situação nova na sua vida. Então, assim, não é um planeta, assim, imediatista, né? Como Marte, como Mercúrio, como Vênus, Júpiter. Então, é um planeta que eu não aconselho. Mas ele trabalha o quê? A inovação. Então, você está num projeto agora, fez a Lua em Aquário, a Lua em Urano está regindo a casa astrológica que está lá, a Lua. Aí você fala, peraí, então eu vou fazer um projeto agora, eu estou inovando, eu estou fazendo algo novo na Lua Nova. Só que você sabe que aquilo não é para já, é geracional. Entende? São coisas muito demoradas, mas é uma mudança gradativa, muito vagarosa, mas que vai mudar a sua perspectiva de vida. Rebeldia. Você não tem controle dessa energia, certo? Não tem controle desta energia. Então, pisa no freio. Por quê? Porque ele já foi regido por Saturno também. Ele era ele é corregente, Saturno é corregente de Urano. Então, assim, nem sempre as coisas vão caminhar como você gostaria. Então, quando a Lua estiver em Aquário, evita. Só se for alguma coisa assim, geracional. Originalidade. Vou lançar um produto que agora todo mundo vai dizer que eu sou louco, mas lá na frente, quantos não fizeram isso? Steve Jobs, a Microsoft. As pessoas falavam que loucos falavam sozinhos na rua e hoje temos o celular e tá todo mundo doido, né? Falando na rua. Então, assim, Urano é esse tipo de energia, tá? Mudança e progresso, mas é uma mudança progressiva. Não é uma mudança chata ontem. Respira minha água. Tomei uma chuva na quinta-feira. Eu cheguei aqui que nem um pinto molhado. E um pinto molhado no mau sentido, não no bom sentido, tá? Netuno. Vamos lembrar que esse ano, 2025, Netuno entrou em Áries. Então vamos lá. Netuno, em o seu inconsciente, porque ele trabalha peixes. Ele é o regente de peixes. Então ele vai falar do seu inconsciente, da inspiração, do sonho, intuição, mistério e ilusão. Então, é esse tipo de energia que você vai trabalhar quando Netuno estiver na área. Vocês entendem? Inconsciente é bom para meditação, é bom para tratamentos. Só que também fala muito de vícios. Inspiração é bom para meditação, é bom para espiritualidade, mas também fala de como é que eu posso dizer? Fanatismo.
Netuno é uma energia que ou é 8 ou é 80. Então, é uma energia que oscila entre o muito pouco, o bom e o ruim, né? Deus e o diabo. Então, assim, sonhos. É ótimo para vocês fazerem feitiços, ou então fazer altares ou templos oníricos. Então, se você já trabalha com tarô, é bom quando o Netuno está na área, a Lua está numa aspectação junto com o Netuno, você pegar uma carta de tarô, eu tenho meu tarô novo aqui, aí você, é uma carta de tarô, aí você pede, vamos supor, você pergunta lá pra deusa, pro seu mentor espiritual, fala assim, ó, eu vou achar meu pai perfeito? Olha a carta, aí eu 2 de copas, aí você coloca embaixo do travesseiro, vai ajudar bastante, você vai ter alguns sonhos maravilhosos. E se tomar um chazinho, então, de anis estrelado, melhor ainda. Então, vamos lá. E sonho, intuição. A Netuno, ele trabalha muito o seu inconsciente. Então, muitas das vezes, a gente não está pronto para ouvir o que a nossa intuição está falando. Ou a gente finge que não ouve, porque não necessariamente aquilo é bom para nós. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Ah, ficou melhor. Então, não é que não é bom para nós. Às vezes a gente não quer. É aquele negócio, né? É aquela verdade que a gente não quer ver. Ou então a gente se ilude. Se ilude muito, porque a gente só quer ver aquilo que a gente quer ver. E Netuno, ele ajuda muito nisso daí. Se você tiver ele sob controle, se tiver uma lua nova, ele vai ajudar bastante. Se você quiser tirar as ilusões, uma lua minguante ajuda bastante. Porque vai fazer uma limpeza ali, para que você entenda o que é verdade e o que é mentira. Quando Netuno e Mercúrio estão em conjunção, vem muita mentirada na internet. Apesar que é o que mais tem, né? Gente que diz ser aquilo que não é. Gente que diz fazer aquilo que não faz. Gente que diz que o negócio dá certo que não dá. Aí você vai lá, compra um ácido, passa num negócio, dá tudo errado, aí você fala, porra, por que eu fui fazer isso? Eu já caí numas dessas, viu? Não vou mentir, não. Não vou mentir, sou ser humano, então já caí numas dessas. Mistério e ilusão. Então, Netuno, se ele está num trígono com o Sol, ele vai trazer clareza, vai desvendar mistérios. Se ele está num trígono com a Lua, ou numa quadratura com a Lua, ele vai trazer ilusões, né? Então, vamos agora falar sobre trígonos, quadratura. Ah, não, vou falar do último planeta, que esse aqui é o planeta mais difícil de se trabalhar. E agora que ele está em Aquário, além de estar difícil, a gente não sabe o que vem pela frente. Até porque Netuno está em Áries. É a primeira vez após 100 e tralalá de anos, acho que 135 anos, que essa conjunção não acontecia. Então, assim, a gente não sabe, quem está vivo não sabe como é que vai ser Netuno em Áries. Eu já estou tentando identificar como eu estou, porque eu sou ariana, como que eu estou com esse Netuno em Áries, entendeu? E esse Netuno em Áries, pra mim, pelo menos, por causa do meu ascendente, tá falando muito de eu fazer aquilo que eu gosto de acordo com a minha espiritualidade. Eu, ganhando dinheiro ou não com isso, eu tenho que fazer isso. Então, é isso. Por isso que voltei pro YouTube, com Netuno em Áries. Aproveitando essa energia. Vamos falar de Plutão. O planeta mais temido do zodíaco. Mas não é bem por aí. Saturno é o mais, tem que ser o mais temido. Signo mais temido, o mais difícil, Câncer, não é Escorpião. Porque Escorpião ama. Escorpião, ele ama profundamente a ponto de te assassinar. Mas ama, né? Aí é mais... Câncer já não. Câncer já é o drama, né? Eu sei porque eu tenho um ascendente em Câncer, então eu posso estar falando com propriedade, né? Tem algumas coisas para mim que são muito dramáticas, principalmente quando se trata da minha família. Eu sou muito zona Peixola, né? Então vamos lá. Plutão, a transformação, o poder, profundidade, tabus e morte. Então, se a lua nova está num aspecto com Plutão, ou então a lua está em Escorpião, automaticamente Plutão está na área. O que você vai fazer? Você vai fazer uma transformação em algo. Você vai trazer poder,
Se for uma lua nova, poder. Se for uma lua cheia, profundidade. Em qualquer situação, tá? Relacionamentos, família, projetos, profundidade. Transformação de projetos e relacionamentos. Poder, projetos e relacionamentos. Família, profundidade. Sentimentos, porque peixes é águas rasas, ou seja, não se aprofunda em muita coisa. Câncer é água equilibrada. E escorpião é água profunda, fundo dos mares. Você nunca sabe o que vem dali. Então, quando você quer trabalhar as suas sombras, uma lua em escorpião é muito bom. Só que nem todo mundo tá pronto para olhar as suas sombras, né? Ou uma ayahuasca. Acho que a ayahuasca ajuda bastante nesse momento aí, que vai pegar você lá no submundo da sua alma. Tabus. Ai, assuntos tabus. Sexualidade, principalmente. Sexualidade. Vontades. Jeitos. Vontade mesmo. Você tem vontade de fazer uma coisa, mas você não pode fazer porque você não se sente à vontade, porque a sociedade é neste momento que a pessoa sai do armário. Então, quando Plutão entra na órbita aí, pega uma lua cheia, a pessoa que tá para resolver a própria vida, por mais que as pessoas, se fizer um feitiço falando, eu quero me libertar desse tabu de que eu não posso, de que eu não vou, que eu não consigo, faz o feitiço quando o escorpião estiver na área, principalmente lua nova. Por quê? Porque às vezes as pessoas são muito reprimidas, principalmente na parte sexual delas. Eu não digo que em caso de violência sexual, né? Mas eu digo assim, eu mesmo. Eu gosto de fazer certas coisas e eu não tenho coragem de assumir certas coisas. Eu sou lésbica, eu não consigo assumir. Nesse momento, se pega no mapa natal, na Revolução Solar, a pessoa explode. Ela vem para fora, né? Então, é uma lua muito boa para trabalhar isso. A pessoa que não se conhece ou que não quer se aceitar, é uma lua muito boa para tratar isso, tá? Sua profundidade, tá? Até onde você quer ir para poder se conhecer. Nessa lua é maravilhoso. Esse planeta é maravilhoso. Tabus e morte. Mas quando a gente fala de morte, também é morte física, tá? Também não vou mentir, né? Uma lua em escorpião, ela é para catar mesmo uma pessoa com uma lua negra em escorpião, pau, que nem o Halloween do ano passado, foi exatamente o dia da bruxa, porque caiu numa lua negra em escorpião. Profundidade, submundos e os mortos levantando das tumbas, né? Entre aspas. Então a energia era realmente o dia 31, o dia das bruxas, porque era uma lua nova em escorpião. Tem muito a te dizer isso. Muito. Então algo que às vezes está morto dentro de você e que você não assume, que você não aceita, que não te aceitam, é nesse momento que ela eclode, tá bom? E depois explode, né? E às vezes a gente até reconhece, às vezes em outro a gente reconhece algo que é da gente e a gente não aceita, né? Normalmente a gente tem preconceito de falar desses assuntos, por isso que a palavra tabu está aqui. Tabu está aqui, não é aquele perfume fedido, assuntos que você não quer comentar, assuntos que não pode, não devo, não é aceitável. E a morte, às vezes, daquela pessoa que você era, por causa da sociedade, e a pessoa que você vai se transformar. É uma transformação profunda. Tá bom? Vamos falar agora sobre quadraturas e trígonos, tá? Quando qualquer um desses planetas estiver numa quadratura, é uma via de mão fechada. Você vai ter dificuldades para se locomover na magia dentro daquela situação. Quando a Lua estiver em algum desses planetas ou signos e tiver num trígono, é uma via de mão aberta. Seja lá o que for que você vai fazer, você vai conseguir fazer com mais facilidade. Quando alguns desses signos estiverem no nó do norte, está falando do caminho de vida, do futuro. Quando alguns desses signos estiver no nó do sul, está falando do teu passado. Então, o ano passado foi nó do norte e nó do sul, Áries e Libra. Este ano está Virgem e Peixes. Peixes está tratando, vai ver coisas para o seu futuro, para melhorar o futuro, para caminhar. E Virgem vai começar a pagar por coisas do passado.
Todo ano os nodos mudam de planetas e... planetas não, de signos e a possibilidade de alinhar a humanidade, né? Ou muda, a gente está em Plutão em Aquário, ou muda ou há de ser mudado. Quem tem Plutão em Aquário no mapa deve estar apanhando bastante. E são 20 anos dessa energia, mas a energia vai estar mais forte este ano, tá? Que é quando ele abriu a porta e entrou. Depois vai vir gradativamente as mudanças, mas assim, esse ano você já viu que precisa ser mudado. Para depois você não sofrer esses 20 anos. Entenderam? Eu espero ter ajudado vocês a entenderem o céu que nos rege, que vocês tenham o hábito de olhar a astrologia semanal, para que, principalmente se vocês começarem a praticar a magia, para que vocês tenham vias de mão aberta e que vocês não sofram tanto com gastar vela, matar galinha, cortar pescoço, doar o sangue em momentos que não vai adiantar de porra nenhuma. Tá certo? Então, eu sou Mônica Conchita, tô aqui sempre falando com vocês. Sempre não, né? Eventualmente, porque tava difícil pra mim, mas agora tá melhor. Vocês viram que eu dei até um trato aqui no meu Senai. Não vou falar sempre falando de magia, porque agora eu vou tentar jogar mais vídeos aí dessa série, né? Como começar e os caminhos que você tem que tomar pra você não pular etapas. Esse vídeo serve, esse e o outro serve para quem tá trabalhando com ocultismo também, que tá começando na Goetia, para entender as energias astrológicas. É necessário. Depois eu vou passar para vocês aqui um calendário que é muito, muito diferente. Para quem trabalha com ocultismo vai entender, mas para quem não trabalha não vai saber neca de pitibiriba. Que tem no Grimório Inverno. Para você poder associar dias e planetas, como é que é escrito no Grimório Inverno. Então, se você tem essa noção, você vai entender aquilo ali com facilidade. Se você não tem uma noção, você vai fazer bosta. Bosta. E não pense que existe perdão para quem trabalha com magia. Não existe perdão, gente. Esse negócio perdoa, quem perdoa é God. Existe consequências. Dar e receber. Se você me dá coisas boas, eu te devolvo coisas maravilhosas. Se você me dá coisas ruins, a tendência é eu fuder com a tua vida. Mas tem que me machucar muito, eu não gasto vela à toa. Eu sou Mônica Conchita e tô aqui com vocês novamente, falando de magia. Espero ter ajudado vocês. Deixem aí no comentário se vocês querem mais algum assunto sobre astrologia, que é do meu conhecimento, não sou astróloga, mas eu sou estudiosa há mais de 20 anos, desde que eu comecei a fazer magia, foi a primeira coisa que eu fui atrás de aprender, porque eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Saber pelo menos quem sou eu. Quando eu entrei na magia foi para autoconhecimento. A astrologia foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras coisas que eu fui atrás para me conhecer. Depois eu entendi que aquilo associava também às magias que eu fazia. E eu usava essa energia planetária para trazer fluência dentro daquilo que eu estava fazendo. E super deu certo. Já tomei uns tombos também, né? Pra testar aquele planeta. Vai te dar um tombo. Por isso que eu falo do planeta Urano e Aquário, é muito complicado. Deu certo, alguns sim. Tomei tombo sim. E é isso que faz a gente aprender. Magia prática, não é teórica. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Vou jogar 2 vídeos hoje no canal, porque é um complemento um do outro. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Mônica Conchita. Estou aqui de novo falando de magia. Um beijo para todos vocês. Fui.